ótimo também. Gravando. Bom, quando vocês quiserem. Tiago, eu posso falar? Por favor, professor Alan. Doutora Milene, temos o professor Alan, um dos pioneiros da universidade aqui do oeste do Paraná. Professora Milene, eu estou vendo ali também, coordenadora da Coreme, professor Alcirley, da cardiologia, da residência de cardiologia. Temos bastante colegas aqui. Por favor. Professora Ana Cláudia, que alegria enorme, né? Quando eu falei para o meu filho, que está fazendo o cursinho, Alan Júnior, que eu ia ter uma live com a professora Ana Cláudia, que ia participar, ele estava vindo de viagem, eu acho que vai parar na estrada para me ouvir. Ai, que honra, que alegria. Muito bom. Ele está fazendo o cursinho, recentemente não, uns 2 ou 3 meses aqui em casa, um dia ele lá no Instagram, pai, eu mandei um texto para a doutora Ana Cláudia e ela me respondeu, pai, olha só. Sim. Oh, preciso considerar que ele teve sorte, porque eu respondo as mensagens de Instagram, tipo, 5h30, 6 horas da manhã, ou antes de eu dormir. Então, eu vou respondendo na ordem, assim, não vou procurando, porque tem muita gente. E aí, às vezes, eu dou uma... sabe quando você passa, assim, deixa eu ver qual é a mais antiga, assim, aí vou pegar umas 3, 4 mais antigas. Eu falei assim, que Deus me guie para quem que eu tenho que responder, porque eu não dou conta de responder tudo. Mas ele tem um print lá da conversa com a doutora Ana Ai, Cláudia. que delícia! Ele guarda esse print. Todos nós aqui em casa, a família, minha mãe, todo mundo aí, ele comprou o livro, o último livro, ele comprou para dar para a avó, para dar de presente para a avó, porque todos aqui, né? Então, é interessante, eu vou falar com as pessoas, ainda mais nesse momento, falei, olha, você tem que ver o vídeo da doutora Ana Cláudia, né? Tem que ler o livro da doutora Ana Cláudia, né? Até o Gabriel e a Karina, a esposa, quando fizeram o evento aqui de cuidados paliativos, né, conversamos um pouco, eu falei, olha, eu acho que eu já vi todos os vídeos, né? Puxa, é bastante, cara. Eu acho que a gente aprende muito, é uma honra para todos nós. Hoje eu estou, né, na coordenação do curso de medicina aqui da UniOeste. Nós também temos um vínculo muito grande, é claro, com nossos queridos residentes, a doutora Milene coordena o programa de residência médica, e é um envolvimento muito grande de todos, além de toda essa equipe do nosso maravilhoso HU. Nós estamos aqui numa região de 2 milhões de habitantes e o HU é referência, né? E aqui sempre, e o Tiago e o Gabriel estão aí levando, né? Estão na frente, estão realmente na linha da frente aí, com esse grande desafio da ala Covid, e eu nunca os vi desanimados, né? Tanto que eu sempre falo para eles, olha, quando eles fazem uma demanda, eu tento responder o mais rápido possível. Quando eles brigam com meus residentes, eu falo para eles assim, olha, sim, você está lá na ala Covid, eu que vou brigar, o doutor Ulisses, que é cirurgião, quem pode brigar lá com vocês é o doutor Tiago, o doutor Gabriel. Eles brigam por quê? Porque eles estão lá do lado de vocês. Mas, doutor, não quero me delongar muito. É uma honra, uma alegria muito grande para todos aqui lhe receber e lhe acolher aqui no nosso querido Hospital Universitário. Que gostoso estar perto de vocês aí. Eu falo que essa luzinha verdinha aqui no computador, eu tenho dito isso em várias reuniões que eu tenho feito com muita gente, eu falo assim, isso daqui é a fechadura do armário de Nárnia, porque a gente entra nesse buraquinho verde aí, tá na cara de todo mundo, né? Tá na casa de 100, às vezes 200, quando tá nas lives do Instagram, às vezes tem 800, tem 1000 pessoas conectadas, isso é muito mágico. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para poder buscar conversar com o coração de todo mundo que está envolvido nessa história aí, dessa pandemia, né? Você quer introduzir aí alguma coisa, Thiago? Alguma introdução, Gabriel? Não, eu a acho que doutora Ana Cláudia dispensa apresentações, minha amiga, minha professora, com quem eu tive o prazer de
ser pós-graduado em cuidados paliativos em 2018, o que me fez ver a medicina com outros olhos, uma coisa que eu nunca imaginava que eu pudesse chegar a tal ponto de descobrir coisas que me incomodavam na UTI a partir do momento de uma outra visão centrada no paciente, e isso fez toda a diferença na minha vida. Então, eu tenho um prazer imenso de recebê-la hoje aqui para falar um pouquinho de saúde mental para os nossos valentes combatentes aí da linha de frente, nossos residentes principalmente, nossos médicos que estão lá no dia a dia, que a gente vê que é difícil, nossos enfermeiros, nossos fisioterapeutas, toda a equipe de saúde. Então, o cuidando de quem cuida é uma das coisas mais interessantes que eu já vi, e a gente precisa expandir isso para todo mundo, né? Essa foi a ideia dessa conversa de hoje. Bom, a gente vai conseguir. Isso. Fala aí, Gabriel. Eu gostaria de agradecer imensamente, né? E a ideia no meio dessa pandemia, né? Que o Daniel Forte fala que como um vale sombrio, né? Que a gente está passando e cheio de sofrimento, é difícil também lidar com o nosso sofrimento, né? E sem dúvidas, você, né, doutora Ana, é uma pessoa muito especial, né? Que tem uma forma de falar que muito aprofundada. Então, é uma honra tê-la conosco, e com certeza isso para a gente vai ser muito, vai renovar as energias e vai nos dar muita força para continuar a batalha que está. A gente não sabe se está no meio, se está no fim, se está no começo. Eu acho que a gente está no meio do começo. Mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigada obrigada pelo convite, pela chance, né, de estar com vocês nesse momento. Nesses últimos 3 meses, eu não posso dizer para vocês que, assim, a hora que começou essa pandemia, que eu estivesse completamente em paz. Eu acho que eu estava ao redor do olho do furacão, assim como todos, né? Talvez eu tenha até me antecipado um pouco, porque eu estava muito mais preocupada, estressada do que a maioria das pessoas à minha volta quando começou esse processo em meados de março. Eu estava muito na angústia, na incerteza, nesse transtorno do medo do desconhecido. O que vem por aí? Eu sentia que era algo muito grande e muito sombrio e muito difícil. E a grande maioria das pessoas que estavam à minha volta, elas não entendiam como que não parecia tão sério assim no começo, né? Ninguém se prepara para uma situação como a gente está vivendo agora. Então, primeira coisa que eu precisava conversar com todos é que a gente não pode se sentir culpado por não saber lidar com o que está acontecendo. A gente não tinha como se preparar, mesmo se a gente tivesse sido avisado. E parece que até fomos, né? Eu recebi um vídeo do Bill Gates, de 2, 3 anos atrás, quando ele falou disso. Temos pet terapia aqui também, tá? Eu recebi um vídeo dele dizendo sobre essa questão da possível pandemia que ia assolar o mundo. Eu ganhei de presente um livro que eu tinha aqui em casa. Eu ganhei esse livro há muitos anos atrás, de uma moça que acho que tinha algum histórico de aprofundamento nessas questões do mundo sutil, né, do mundo não tangível, que falava que em 2020 haveria uma pandemia e que morreriam 3 milhões de pessoas, e que nisso tudo a recuperação, a transformação que a humanidade ia ter ia ser muito relevante, muito valioso. E esse livro foi escrito em 2012, eu acho, 2011, 2012. Mas te juro que se eu tivesse lido isso, eu ia falar, puxa vida, nossa, a gente já pensou se a gente passasse por isso, né? Seria uma conversa do tipo que ia começar com essa frase, já pensou se a gente passasse por isso? E então ninguém se preparou para isso, para esse momento que nós estamos vivendo. Então, diante agora, a gente está em final de junho.
não existe nenhum horizonte objetivo de datas para terminar esse processo. Então, se a gente está no começo do mês, se a gente está no meio, se a gente está no meio do fim, a gente não sabe. Só sei que a gente está durante. E o durante é o nosso desafio nesse momento. Então, saber que a estrada está terminando, se ela só está começando, é algo que só traz um pouco mais ou um pouco menos de angústia. É um tempero no processo. Não é algo que nos direciona. Então, o que nos direciona vai ser essa noção do durante. O que está acontecendo hoje? Para a gente olhar para esse momento do hoje, eu penso que nós tínhamos que fazer uma visita imediatamente antes da pandemia, para cada uma das nossas das vidas aqui. Tem 40 e poucas pessoas aqui, deve ter um monte de gente aí no Facebook assistindo, vai ter muitas pessoas que vão assistir essa conversa depois. Então, para um minuto e pensa quem você era antes de começar tudo isso. Em que lugar da sua vida você estava? Que espaço que você ocupava nesse universo todo? Então, se você pudesse olhar para aquela condição que você vivia no início de março, a sua condição da dimensão afetiva, da dimensão profissional, da dimensão financeira, da dimensão social, da familiar, da espiritual, de 0 a 10, que nota você daria para a sua vida naquele momento? É possível que muitas pessoas digam que a vida estava 5, 4. Porque de verdade, gente, a vida não era boa antes da pandemia. Não era perfeita para ninguém. Para muito pouca gente, a vida poderia ser considerada ótima naquele momento. Porque mesmo que fosse considerada ótima, quanto melhor a gente está, a tendência é que a gente se torne cada vez mais ganancioso nos nossos objetivos, né? A gente tem uma ganância de superação o tempo inteiro. É difícil você encontrar uma pessoa que diga que nada mude, Senhor, né? Que nas suas orações, como tem uma poesia da Adélia Prado que fala assim, a mulher que recolhe os ovos, ela não sabe que a prece dela que nada mude, né? Então, a grande maioria das pessoas vivia num espaço antes da pandemia que é um espaço muito preenchido de escassez. Escassez afetiva, escassez de contato, escassez de conexão, escassez de sentido de vida. E aí começa a pandemia. A pandemia, ela traz para a gente uma oportunidade de estacionar no tempo. A gente não tem futuro, não tem possibilidade de a gente pensar no futuro imediato. A gente está estacionado. A gente parou nesse tempo aqui. E esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que no início a gente estava cheio de energia, né? Então, não é assustador, mas vamos lá, vamos lutar, a gente vai conseguir, a gente vai montar o hospital de campanha, a gente vai fazer as reestruturações dentro do hospital, a gente vai fazer as normas dos protocolos de proteção, a gente vai ter as orientações para dar para os pacientes. Então, você vê que no início da pandemia houve muita ação, muita busca de atividade para se preparar para o que vinha. Então, todo mundo fez isso. Vamos ficar em casa. Então, principalmente a gente que é da área da saúde, muitas pessoas se organizaram para se distanciar da família. Então, ou ficou morando sozinho, ou mandou a família para outro lugar, não está vendo mais os filhos, ou foi para um hotel, ou ficou dentro do hospital. Teve alguns hospitais aqui em São Paulo que fizeram a proposta dos profissionais de saúde de morarem no hospital por 2 semanas, que era a ideia que a gente tinha, né? 2, 3 semanas, né? Máximo 4, as coisas estão todas... Vai dar tudo certo, né? Então, a gente se prepara e organiza uma esperança dentro de nós para esse momento onde tudo passou, tudo foi resolvido. E a gente tenta se aninhar nesta esperança com alguma garantia de que isso vai passar rápido. Isso foi o início do processo. E aí todas as organizações foram feitas. A gente tem um país que tem dimensões continentais, então as coisas não acontecem ao mesmo tempo em todas as cidades. Aqui em São Paulo foi o núcleo do processo. Só que o núcleo agora tem
muitas metástases de núcleos agora, né? Porque tem núcleos pelo Brasil todo agora, com maior ou menor dificuldade de interação com esse processo, com maior ou menor consciência da população geral em relação a esses cuidados necessários do distanciamento social. E nós que estamos no olho do furacão, né, a gente está bem próximo do olho do furacão, com seus profissionais de saúde que estão trabalhando dentro dos hospitais, fazendo atendimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde, no programa de saúde da família, no pronto atendimento, na unidade de terapia intensiva, nas enfermarias. A gente que está bem próximo desse olho do furacão, nós vemos que as coisas só pioram. As coisas não estão melhorando, elas só estão piorando. E quando você olha para fora do hospital, você percebe o quão distante a população está da realidade que nós assistimos o tempo inteiro. Então, aqui em São Paulo, na frente do hospital de campanha, estava cheio de gente passando de bicicleta, ainda está, né? Cheio de gente sem máscara, as pessoas passeando em grupos, gente postando sobre festas, sobre encontros totalmente desprotegidos. E a gente que está se expondo começa a crescer dentro de nós uma raiva muito grande em relação a essa incompreensão das pessoas a respeito da gravidade do que nós estamos vendo acontecer. E aí, quando a gente vai interagir com um paciente, nós levamos para essa beira do leito tudo isso que nos habita, que é o distanciamento da nossa família, o medo do nosso futuro, a raiva que a gente tem das pessoas que não entendem que isso é muito sério. E aí, nesse momento que a gente se aproxima de um paciente para cuidar dele, ele vai ter que interagir com com essas paredes que a gente coloca na frente, porque a gente está interagindo muito mais com esses sofrimentos com os quais a gente não tem poder do que aqueles que a gente tem alguma chance de interagir e promover para o bem das pessoas. Então, eu vejo que quando nós estamos em contato com uma pessoa que está muito grave no pronto atendimento e a gente vai precisar internar essa pessoa, aquilo que vai na nossa voz, na nossa conversa, na nossa palavra diante daquela pessoa, está preenchido também por todos esses sentimentos muito difíceis de lidar. E a gente acaba se distanciando do nosso principal papel. Esse momento está mostrando, especialmente para a medicina, que nós não sabemos nada. Na verdade, nós nunca soubemos de nada. A gente nunca foi capaz de curar ninguém, porque a cura é algo que está para além da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. A cura está na interação daquilo que a gente sabe fazer com aquele organismo que está na nossa frente. E esse coronavírus veio para mostrar que a gente não sabe absolutamente nada da interação da doença com o paciente. Porque eu tinha a expectativa de que muitos dos meus pacientes idosos e em cuidados paliativos, eu lido com pessoas de extrema gravidade, que elas iam ser atingidas e morreriam que nem moscas. E isso não aconteceu. Eu estou com um paciente, agora eu estou com um de 98 anos, que está Covid positivo. Ele pegou da cuidadora. E a cuidadora está mais grave que ele. Então ele está ali, eu falo assim, parece aquelas não sei se vocês lembram das corridas do Ayrton Senna, quem não tem idade para ter visto, pega uma no YouTube aí, que aí ele estava assim, o cara descrevendo no final, Ayrton Senna, última curva, sem a sexta marcha, na ponta dos dedos. Isso é a gente agora. A gente está sem a sexta marcha, a gente não tem mais como acelerar. A gente não tem mais gasolina, a gente não tem mais pneu. A gente está levando as coisas na ponta dos dedos, com muita atenção. Porque muitas vezes a gente vai ter que interagir com a nossa frustração de não salvar todas as vidas. E agora está chegando o momento da gente se vincular às nossas vitórias possíveis.
e as nossas vitórias possíveis, elas não estão relacionadas a vidas que nós vamos salvar. Porque muita gente a gente não vai salvar. Eu tenho uma colega da faculdade que essa semana ela deu números. 2.000 pessoas receberam alta no Hospital das Clínicas. E 800 pessoas não saíram do hospital. Ainda assim, a maioria saiu. Mas nós temos uma tendência a nos vincular com o que deu errado. Então, a gente para de olhar para as 2.000 que voltaram para casa e começa a colocar o peso do nosso coração em cima das pessoas que não voltaram. Quando você chega à noite, que você vai deitar no seu travesseiro, você não lembra de todas as coisas que deram certo durante o dia, porque existiram, certamente, no dia de todos nós, tem sempre muita coisa que deu certo. Nem que seja o dar certo, você ter ido trabalhar e ter saído do trabalho, entendeu? Às vezes, a coisa mais certa que pode acontecer, que você pode comemorar, você, puta, voltei para casa, né? Eu tô dizendo, cada dia que passa é um dia menos. É um dia mais perto da gente poder se encontrar e se abraçar de novo. Então, às vezes, o dia ele pode ser apenas um espaço entre o primeiro e o último degrau. Porque os outros... Foi tão difícil descer essa escada, né? Porque a gente parece que cada dia a gente desce mais. É mais para baixo que a gente vai. É mais profundo o espaço que a gente vai ocupando. Não é que a gente tá... Nossa, vamos melhorar, tudo vai dar certo. As coisas parece que não vão dar certo. Não nesse momento. Então, pode ser que em alguns dias da nossa vida, a única missão seja chegar vivo no final do dia. Mas nós temos a tendência a lembrar das coisas que não deram certo. E pior do que isso, a gente tem a tendência de assumir que nós somos os culpados pelas coisas que não deram certo. Isso é uma característica muito clara, especialmente dos médicos, dos enfermeiros, que acreditam cegamente de que são capazes de modificar a história natural do que está acontecendo. Nós não somos capazes. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para todos é: nós estamos perdoados por tudo aquilo que a gente não é capaz de fazer. E nós não somos, não temos nenhuma autoridade para nos punir ou punir qualquer pessoa que não tenha conseguido fazer algo de muito grandioso nessa pandemia. Porque o que é de mais grandioso nessa pandemia é a gente não abandonar. Então, aí é esse outro espaço que é um grande convite para a gente dentro desse movimento todo do profissional de saúde frente às pessoas com pandemia, nessa pandemia. A gente aprende no cuidado paliativo que sempre tem algo a fazer. Então, eu digo que talvez os profissionais de saúde que têm menos inquietude em relação à frustração da morte nesse momento são os profissionais de cuidados paliativos. Eu estou acompanhando muito de perto todos os grupos da Casa do Cuidar, assim, que fizeram a formação. A grande maioria está atendendo, está fazendo atendimento em primeira instância aí desses pacientes. E as pessoas, elas têm uma visão do lugar que elas ocupam muito diferente, que é o lugar de quem ajuda, não o lugar de quem resolve. A gente não tem o poder de resolver nada, a gente tem o poder de ajudar. Quando você ocupa esse espaço de quem ajuda, esse espaço, ele traz pra gente uma autonomia e um poder sobre tudo que está acontecendo que poucas pessoas têm acesso. Então, essa autonomia de poder escolher o espaço de quem ajuda e ter feito essa escolha faz com que você se sinta em paz com aquilo que você é. Como médico, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, como fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, maqueiro, cara que leva os corpos para o necrotério. Você pode ocupar qualquer espaço de interação com essa realidade. Quando você escolhe o papel de quem ajuda, você nunca está em falta com ninguém, porque você não escolheu o papel de quem resolve. Se você escolheu o papel de quem resolve, desculpa, você vai precisar de muita terapia, durante e depois. Se você escolhe o papel de quem ajuda, você vai conseguir permanecer nesse papel cansado fisicamente,
né? Porque o cansaço físico, ele é permitido, é algo que todo mundo está vivendo. É um cansaço físico muito grande, mas é uma paz, uma leveza de quem sabe o que tem que fazer. E o que a gente tem que fazer é ajudar. E o ajudar, muitas vezes, é escolher ser ponte. Essa é uma outra coisa que eu queria muito deixar claro, assim, da nossa escolha, da gente não ser o lugar da chegada. Nós não somos o objetivo da vida de ninguém. Chegar ao médico, chegar ao hospital, chegar à enfermeira. Nós não somos a atividade fim de nenhum ser na Terra. Nós somos ponte. Então, nós somos as pessoas que podem interagir com aquele paciente e alguma experiência de dignidade nesse momento. E essa experiência de dignidade, muitas vezes pode ser só o nosso olhar. Se na hora que você for entubar um paciente, antes de se entubar, você olhar nos olhos dele, assim, pupila com pupila, e dizer para ele: eu vou fazer o melhor que eu posso, que eu sei, eu vou fazer por você. Você vai ver que dentro desse olhar que antes tinha medo, vai aparecer subitamente uma sensação absoluta de segurança. Porque ele vai olhar para você e vai saber que você está comprometida em fazer o melhor por ele. E o melhor não significa nenhuma garantia de sucesso. De que vai sair da UTI, de que não vai ter dor, de que não vai ter falta de ar, de que ele vai sobreviver. Você não tem como dar nenhuma garantia. E você não tem também como ter certeza de que vai dar errado. Então, quantos pacientes que vocês entubaram, que vocês cuidaram nessa pandemia, que vocês tinham certeza que ia morrer e vocês deram alta? E quantos que entraram, você falou assim, esse é beleza, jovem, tranquilo, beleza, vai dar tudo certo. E o cara morre, escorre pelos dedos, assim. Você faz tudo, 40 minutos, 1 hora de reanimação, 3 reanimações, aumenta a droga vasoativa, você põe ele em todo 100% de tudo, põe pronação, faz necrose de face e o cara morre. E não era para morrer, porque ele tem 28 anos, porque ele é super ativo, não tem hipertensão, não tem problema cardíaco, não tem câncer, não tem nada, e morre. E aí você não celebra a vida de alguém que sobreviveu a todos os prognósticos. Você afunda naquela história que não deu certo na sua opinião. Isso é uma escolha também. Então, não quer dizer que a gente não vai sofrer com as pessoas que a gente vê que morrem. A gente vai se envolver com as histórias. Como é que vai ficar uma mãe que perde o marido e 3 filhos na pandemia? Como é que fica uma mulher que perde a irmã, que perde a mãe? Como é que fica um homem que perde seu filho? Como que ficam essas pessoas nessa história? A gente tem uma tendência muito grande de se aproximar do sofrimento que não é nosso. E tentar viver aquele sofrimento. A gente não vai poder fazer isso. Porque eu penso que o tempo pior vai ser o depois. Essa é a minha sensação. Quando eu olho para essa história toda, não vai ser agora, gente. Porque agora a gente tem a energia da guerra, a energia da luta, a gente está esgotado, tá? Mas a gente fala, vamos lá. E vamos lá, e a gente vai lutar. E quando os hospitais de campanha estiverem vazios, quando as UTIs estiverem vazias, isso vai significar que ou as famílias estão esburacadas, ou as pessoas que sobreviveram, elas não têm aquela vida que elas tinham antes. Elas vão precisar de reabilitação. E a reabilitação é o processo mais difícil que existe. O tempo da UTI não é tão difícil quanto o tempo da reabilitação. A fase aguda de um AVC não é tão difícil quanto o tempo da reabilitação. O diagnóstico do câncer não é tão difícil quanto o tempo da evolução, do tratamento e da reabilitação depois. O mais difícil é o pós-guerra. Então, aí vem a importância da gente saber o lugar que a gente ocupa. Porque nós vamos precisar continuar escolhendo ser ponte na história. Porque se a gente sucumbir nesse sofrimento todo, nós também vamos entrar num processo de reabilitação. Nós vamos fazer parte do grupo que precisa de ajuda. Não tem nada de errado em você ocupar o lugar
das pessoas que precisam de ajuda. Até nesse momento, acho que nunca na história teve tanta disponibilidade de grupos de psiquiatria e de psicologia gratuitos, acessíveis para atendimento de profissionais de saúde. Mas especialmente os médicos, a gente vê que é o grupo que menos pede ajuda. Então está aumentando o índice de suicídio, está aumentando o índice de burnout, está aumentando o índice de doença psiquiátrica entre os profissionais de saúde, especialmente entre os médicos, porque a gente não consegue habitar o espaço de quem precisa de ajuda. A gente só precisa falar. Não estou dando conta, preciso de ajuda. E o não dar conta não significa que você não quer escolher ajudar. Não significa que você quer abrir mão do espaço de quem pode ser considerado um herói. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sua humanidade. De falar, tá muito difícil para mim. Eu não estou sabendo lidar. Então, eu estou sendo procurada por muitos profissionais que, especialmente médicos, colegas, que estão pensando em se matar. E aí, antes de se matar, eles querem conversar com a médica que é especialista em morte para ver. Eu falei assim, que bom, né? Que alguém me dá essa oportunidade de conversar. Assim, vamos com a médica que é especialista em morte aí, o que você fala? E aí, eu tenho dito, a primeira conversa que eu tive foi com uma moça muito jovem. E eu perguntei para ela, falei assim, esse sofrimento todo vale sua vida? Se valer, tudo bem. Vá em paz. E aí, essa pergunta nunca tinha sido feita para ela. Ela passou por vários psiquiatras, ela estava em atendimento com psicólogo. Ela falou assim, ninguém me fez essa pergunta ainda, ninguém falou isso para mim. As pessoas, quando vão lidar com o sofrimento emocional dos outros, elas tentam minimizar o sofrimento emocional para consolidar uma força que elas querem que a pessoa desenvolva. E a questão do sofrimento emocional, a questão maior, gente, é você reconhecer que está muito difícil. E que a pessoa tem razão de estar sofrendo assim. Quem está em sofrimento emocional, ela não tem que provar para gente, para ninguém. Quem está em sofrimento emocional aqui, que está assistindo a gente, você não tem que provar para ninguém que está difícil. Você só precisa pedir ajuda para passar por isso. Então eu perguntei isso para ela, falei assim, a sua vida vale esse sofrimento? Se vale. Vai tranquilo. Aí ela me respondeu, não vale. Se não vale, então vai ser legal se você continuar viva. Pode ser bem interessante, assim, você pensar que a morte é um dia que vale a pena viver. Porque a morte é um dia que vale a pena viver quando tudo que você viveu até aquele dia valeu a pena viver. Aí sim, aí tudo bem, embarca eu falo assim, vai na primeira classe. Tem alguns pacientes que eu tô cuidando nesse tempo agora de pandemia que eu falo assim, ultrapassou a minha expectativa do que era a primeira classe. Eu falei assim, gente, esse povo foi na velocidade da luz, porque eles iluminaram muita coisa. Esse é o nosso papel, é de ser farol na história. A gente não tem que ser quem salva todo mundo. Então, nesse início da pandemia, eu não sabia que espaço que eu ia ocupar, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Como é que a gente vai se adaptar a essa transição toda de atendimento das pessoas por videoconsulta, mudar toda a estratégia de curso, de dar aula, de você fazer atendimento domiciliar parecendo um Robocop? Como que você interage com isso da noite para o dia? E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que toda essa história não diz respeito ao quanto é difícil para mim interagir com isso. Nós precisamos abrir mão do protagonismo, porque quem está sofrendo de verdade nesse momento é quem está perdendo a vida. E a gente não está perdendo a vida, a gente está a serviço da vida. Que é uma outra coisa também que eu me dei conta, não há muito tempo também, graças a um colega da minha turma, que comentou, ele colocou no grupo da gente no WhatsApp, num final de dia, assim, quase começo de madrugada, ele contou a história da morte de um menino de 13 anos. Que chegou no hospital, caiu a saturação tipo em 15 minutos,
Ele foi para a UTI, foi entubado, e aí passou alguns dias com todas as alternativas possíveis de intervenção. O menino foi para a circulação extracorpórea e morreu. E aí ele escreveu, terminou meu dia e terminou a vida de uma criança de 13 anos. Esse abismo de diferenças, né? Terminou meu dia, e nesse dia, meu dia que terminou uma vida. Quantas vidas terminam no dia que a gente passa? Quantas pessoas estão assinando 10, 20, 30 atestados de óbito em 12 horas? Então, quantas vidas cabem em 12 horas? A gente está vendo isso, a gente está vivendo isso. E aí todo mundo comentou, quem estava acordado, né? A grande maioria tá, a gente está dormindo super pouco ultimamente, né? Eu falo assim, depois eu tenho a eternidade para descansar. Eu falo assim, você não tem que descansar. Eu falo assim, a gente, quando morrer, a gente descansa. A gente descansa em paz. Por enquanto, a gente tem que trabalhar. E aí um monte de gente comentou depois que ele contou a história. E uma das coisas mais incríveis foi a resposta dele, que fez toda a diferença, assim, no meu entendimento de tudo que está acontecendo. Ele escreveu mais ou menos assim, gente, eu me sinto privilegiado de lutar pela vida dessa forma. Porque se a gente estivesse 100 anos atrás, eu estaria sendo convocado para trabalhar numa guerra. E eu ia salvar vidas vítimas de crueldade humana. Porque toda guerra é desencadeada pela crueldade humana. E agora eu estou sendo convocado para salvar vidas. Eu estou a serviço de outro lugar, de outra causa. E para mim isso é privilégio, eu poder estar. Eu não queria estar em nenhum outro lugar. Eu não queria estar em casa, eu não queria estar em outro planeta, eu não queria estar em outro momento da minha vida. Tudo que eu aprendi está a serviço de ajudar as pessoas a passarem por isso. E isso para mim é sentido de vida, para mim isso é privilégio. Aí eu falei, cara, que pessoa é essa? Eu conheço esse ser. Eu falei assim, gente, como é bom conhecer gente incrível, né? Faz todo sentido, porque por mais tempo que essa pandemia demore, ela não vai demorar mais que demora uma guerra. E se a gente estivesse em guerra, a gente também estava preso em casa. E se fosse há 30, 40 anos atrás, a gente não ia ter esse privilégio dessa tecnologia que nos conecta. A gente ia estar realmente isolado. E a gente que é da área da saúde estaria indo para a rua, indo para o trabalho, indo para o hospital, a serviço de uma coisa totalmente sem sentido, que é guerra, que é distúrbios humanos de necessidade de poder. E a pandemia, ela nos organiza como seres vulneráveis, mortais, finitos, porque as pessoas mais ricas estão sendo afetadas também. As pessoas mais pobres estão sendo mais afetadas do que elas já eram. Essa pandemia está trazendo para a luz dos olhos de todos a realidade que já estava acontecendo há muitas décadas, dos excluídos por raça, por escolhas sexuais, por classe social. Estava todo mundo excluído há muito tempo. E agora isso está sendo mostrado. E a gente está podendo escolher o que nós vamos fazer em relação a essa realidade. Então, o espaço que a gente pode ocupar é o espaço de quem ajuda ou de quem precisa de ajuda. Nós não podemos ocupar o espaço de quem atrapalha, porque eu tenho falado isso com muita frequência, assim, o espaço de quem atrapalha não tem mais vaga. Já está sendo... as pessoas que estão atrapalhando, elas são muito boas nisso. A gente não tem como competir com elas. Elas são excelentes. São perfeitas no trabalho de atrapalhar. A gente não tem nem como sugerir que elas melhorem, porque elas só estão fazendo o melhor que elas podem. Então, a gente não precisa desperdiçar tempo fazendo julgamentos com quem atrapalha, porque quem está atrapalhando está fazendo bem o trabalho deles. O nosso trabalho não é gastar energia se desgastando com quem atrapalha. A gente tem que colocar energia em ajudar, em oferecer coragem e força para quem está passando por isso, inclusive entre nós.
né? Então, que vocês possam, nos meus olhos, tá escrito assim, vocês vão dar conta, nós vamos dar conta, a gente vai passar por isso. E a gente vai poder construir algo muito mais forte entre nós e nesse mundo que vai vir aí, que é um mundo que eu não tenho a menor dúvida que vai ser muito melhor do que o mundo anterior. Mas até que se torne melhor do que o mundo anterior, vai ter que ter muito trabalho. Então, criem espaços em cada um dos dias onde vocês possam se conectar com a escolha de vocês. Essa escolha de quem ajuda. E aí, em cada dia, se você escolher esse momento de só respirar fundo 3 vezes, assim, e falar quem que eu tô, quem que eu sou, o que que eu tô fazendo aqui, para que que eu tô servindo aqui. E esse momento em que você se conecta, você transforma tudo à sua volta. Vocês conseguem. Porque aí você vai encontrar, assim, quando você faz essa conexão, olha em volta, assim, na sala do pronto-socorro, na UTI, você vai conseguir identificar quem que é o teu colega, que você precisa ir lá e dar um tapinha nas costas dele e falar assim, tamo junto. E torcer para que no dia que você estiver péssimo, você tenha o olhar que olha, assim, faz um radar em volta, assim, encontra um olhar, assim, Tiago encontra Gabriel, um olha para o outro, Gabriel saca, puto, o Tiago tá na pior agora, e Gabriel vai lá e bate nas costas do Tiago e fala assim, cara, tamo junto. Esse tamo junto é algo que dá uma força inumerável. Igual a história do programa dos inumeráveis, assim. É algo muito grande. Quando alguém fala assim, tamo junto. Você não tá sozinho mais. Então, nós não estamos sozinhos. A gente tá uns com os outros. Eu lembro que quando eu quebrei o pé, 2 anos atrás, vai fazer 2 anos, agora em outubro faz 2 anos. Na hora que eu tava com muita dor, eu experimentei uma dor inimaginável. Inimaginável. Assim, eu não posso pensar numa dor que eu consegui exportar. Exportei por 3 horas, até que eu chegasse no pronto-socorro e receber a medicação, foram 3 horas. Naquele momento, eu não conseguia me distrair da dor. Não tinha como eu sair daquele processo, não, deixa eu pensar em coisas positivas, né? Não tem esse papo, assim, quando a coisa está muito ruim, você vai pensar em coisas positivas. Então, não dá. No extremo sofrimento, desculpa todas as pessoas de programa de neurolinguística e não sei o quê, e pensamentos positivos, não dá para pensar positivo. Não existe pensamento positivo quando você está no auge do sofrimento. Você sabe o que mais me ajudou naquela hora? Eu pensei naquela hora e falei assim, bom, eu não sou a única pessoa que quebrou um osso ou que está com uma dor óssea no planeta neste momento. Existem pessoas com metástase óssea, existem pessoas que acabaram de sofrer acidente, tem pessoas que estão com o pé quebrado exatamente como o meu está. Eu não sei quem são essas pessoas, mas eu sei que elas têm força para me ajudar. Quem já passou por isso, ou quem está passando por isso agora, está comigo nesse momento. Eu faço parte de 1.000 pessoas no mundo que estão com dor óssea nesse momento. É muito mais do que 1.000, mas na hora foi o que eu pensei. Tem 1.000 pessoas com dor óssea nesse momento. Eu tô com elas. Eu faço parte desse grupo. Nós vamos dar conta. Esta foi a coisa mais potente que eu pensei durante aquele momento. Quando eu pensei isso, eu me aliviei. Porque assim, se tem gente que dá conta, eu também dou. E o fato de eu ter certeza que eu vou dar conta, eu dou força para quem não tem condição de passar por isso. Então, de alguma forma, me conectei com essas pessoas que estavam passando pelo mesmo processo que eu. E fui em frente. E aí, do mesmo jeito, gente, na hora que você tá ali, no olho do furacão, perto do olho, né? Porque quando você tá no olho do furacão, você tá em paz. Eu nesse último mês e meio, eu estou no olho do furacão, bem no meio. Eu consigo ver tudo em volta, não tô cega, não tô negando o que tá acontecendo, mas eu não tô sendo levada pelo movimento do turbilhão. Quando a gente está perto do olho do furacão, se você pensa, você fecha os olhos e você pensa nos médicos lá na Itália, os médicos na Espanha, os médicos em Manaus, os médicos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, os profissionais de saúde, todos da frente de batalha. Você se conecta com todos eles. Você fala, tamo junto. A gente vai dar conta. E a gente vai dar conta
porque a gente vai precisar ser forte depois para reabilitar todos. Então, nós não estamos numa guerra, mas a gente pode ter experiência pós-traumática de uma guerra. E, de novo, as nossas memórias todas são memórias afetivas. E as memórias, sendo afetivas, elas fazem parte das experiências emocionais a que somos submetidos durante o processo todo desse trabalho insano que a gente está vivendo. Então, escolham as melhores memórias afetivas para se vincularem a esse momento. Porque tem melhores, tem memórias muito boas nesses momentos. Então, tem das memórias da gente ligar um celular e fazer uma chamada de vídeo para um familiar que está se conectando com o paciente. Isso é ser ponte, porque quando ele se conecta com um familiar, que diz para ele, fala, pai, aguenta firme aí, né? Você vai dar conta, você vai passar por isso, a gente está aqui do outro lado rezando para você, a gente está fazendo força para dar tudo certo. Aí, esse paciente, ele ganha uma restauração de energia para dar conta disso, porque ele tem um motivo para voltar. Ele tem um motivo para lutar. Nós não somos o objetivo de ninguém. Também nós não somos a solução de ninguém, mas a gente pode vincular essa pessoa a uma grandiosidade do motivo pelo qual ela tem que acreditar que ela vai dar conta. E que quando ela olhar nos seus olhos, você vai dizer para elas, eu vou fazer o melhor que eu puder por você. E ela vai fechar os olhos e vai ser entubada, e ela vai entrar no mundo lá que a gente não sabe qual é, e vai viver todo esse processo sabendo que do lado de fora tem alguém que está zelando pelo melhor daquela vida. Que às vezes a gente nem sabe o que é melhor. A gente viu agora, né? No começo não podia dar corticoide, agora tem que dar corticoide. No começo tinha que dar cloroquina, agora não dá cloroquina. Aí vai testar a vacina e fala que GG é ostentação por 3 meses. A vida muda no instante, né? E esse mundo desconhecido que a gente tem que lidar, ele só vai ser possível de ser encarado se a gente souber o lugar que nós ocupamos. E esse lugar que a gente ocupa, de novo, é o espaço de quem ajuda. Se a gente precisa de ajuda, a gente pede ajuda. E aí, quando chegar no final dessa história, né, eu sei que muita gente que pode estar assistindo a gente é da faculdade, né? O Alan falou que tem a faculdade de medicina, o Gabriel e o Thiago dão aula para estudantes de medicina, e eu posso dizer para todos, se conectem com o seu primeiro paciente, porque o seu primeiro paciente já existe. A menos que você vá fazer neonatologia, pode ser que o teu paciente não exista ainda, mas os pais do paciente já existem. Eles já estão neste mundo. E aí, quando você se conecta com o seu maior propósito, que é ajudá-los a encontrar felicidade, ajudá-los a encontrar coragem para transpor um processo de adoecimento, você se fortalece. E você vai dar conta. Porque daqui 10 anos, quando você encontrar com esse paciente, que for o teu primeiro paciente, daqui 5, 10 anos que seja, você vai chegar para ele e falar assim, nossa, como que foi para você a pandemia de 2020? E a pessoa vai te contar. E você vai falar, nossa, você sabe que naquele tempo eu assisti uma médica falando que eu tinha que pensar no meu primeiro paciente. E aí eu já sabia que isso existia. Eu já comecei a me preparar para ser capaz de te dar força, para ser capaz de te dar coragem e estar aqui para te dizer que eu vou fazer o melhor que eu posso. Porque naquele tempo da pandemia, cara, eu estudei muito pela internet. E aí eu aprendi muita coisa do que eu vou usar agora para cuidar de você. Então, essa conexão que a gente pode fazer com a gente mesmo no futuro, isso é muito potente. Então, daqui 2 anos, talvez, 1 ano, né, o encantamento da medicina provavelmente vai acelerar o processo de alcançar a vacina. A gente não vai demorar 10 anos para ter vacina, a gente vai ter muito menos tempo até ela. E aí, quando a gente tiver a vacina, se tomar a vacina, aí você olha para trás e fala assim, que legal, que eu tive força, que eu tive coragem, que eu não desisti, que eu consegui pedir ajuda, que legal que encontrei pessoas que me ajudassem. E passou, e foi. Fez parte da nossa história.
mas não é a nossa história. A gente não pode se condenar a viver eternamente nesse espaço de amplo sofrimento que nós estamos vivendo agora. Não é justo com a gente fazer essa escolha. Então, penso que a coisa mais importante que eu precisava dizer para todo mundo, a gente está perdoado por tudo aquilo que a gente não dá conta de fazer. Tá tudo bem. E para aquilo que a gente der conta de fazer, a gente não pode esquecer que fez. Nós não precisamos abrir mão de todos os sorrisos que a gente vai dar durante essa história. Porque esses sorrisos são os mais verdadeiros da nossa vida. E a gente não pode esquecer o quanto de verdade a gente teve que encarar nessa história dessa pandemia. Aberta a perguntas aqui. Muito obrigado, doutora Ana. Bom, como esperado, fantástica. Se me permitem fazer um comentário em relação a esse sofrimento que a gente tem vivido, eu acho que a gente tem muito sofrimento físico pelo cansaço que você mesmo falou e psicológico. E, por outro lado, ouvindo você falar algumas coisas assim, me surgiu que, em potencial, a pandemia nos faz ser possível a plenitude espiritual. Porque essa pandemia pode nos dar a possibilidade de encontrar sentido e significado na nossa profissão, né? E que talvez, se não tivesse pandemia, eu não ia ter essa noção tão clara e tão racional do meu sentido, do sentido da minha vida dentro da minha profissão, ou o significado que eu tenho para os meus pacientes, né? Então, obrigado por me fazer chegar a essa conclusão, porque isso me traz me traz calor, me traz motivação, justamente por entender que a pandemia e tudo isso me proporciona entender racionalmente o meu sentido e o significado da minha vida para os meus pacientes, né? E isso, por outro lado, se sentindo pleno pela minha dimensão espiritual, também me auxilia a trabalhar minha dimensão psicológica, né? Enquanto, por mais difícil que seja ou impossível que seja de dividir as dimensões de um ser que é um só, né? A possibilidade de encontrar sentido e significado para minha vida é uma forma de conseguir respirar e dar o próximo passo e acordar no dia seguinte e trabalhar, né? Pessoal, eu acho que a gente podia aproveitar aí, se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta para a doutora Ana. A doutora Ana é uma pessoa que existe, ela responde as perguntas. Então aproveitem, ela está aqui para dividir a experiência dela com a gente. Posso lá, né, Tiago? Se ninguém falou. Por favor. Primeiro, ó, o teu fã está aqui do meu lado, viu? 2 Alan aqui, o Alan Júnior. Ana, que alegria, né? Eu já fui diretor do HU. Difícil falar. A gente chora junto, não tem problema. E tem patrimônio maior que esse, né? Os servidores, funcionários, né? Todo mundo que está aí na frente,
A gente cita o nome do Gabriel, do Tiago, mas não tem como eu falar o nome de todos que estão ali. De quem está lá na portaria, até do Maguila, que é o restaurante da frente do hospital lá, assim, é muita gente que eu sempre falei, a missão, quando diretor, agora coordenador do curso, são 2 milhões de pessoas que acreditam no HU. E muitas vezes, né, aí vem a minha intervenção, que nós estamos num momento polarizado político, onde os extremos estão dobrando a aposta. E nós estamos no meio. E há um questionamento óbvio dos dois extremos para a conduta que estão fazendo. Até recentemente falei, olha, a UTI está lotada. Ah, mas vocês estão fazendo cloroquina? Né? E eu falei, olha, é que eu quero para um dia, para o meu amigo, para o meu ente, para que alguém me ligue. Isso daí eu falei para o Gabriel, para o Tiago, e falo para os meus amigos, olha, que eu tenha um local de referência para quando eu precisar eu puder indicar alguém. Nós estamos entrando no olho do furacão, principalmente para os menos assistidos, mas os demais hospitais, os privados também estão assim. E a pergunta é como lidar, né, com essa polarização política e um questionamento, seja por um lado ou pelo outro, de toda essa grande equipe que luta, né, dioturnamente, com todas as armas que tem. A arma maior que tem é realmente estar ali, né, usando a sua fala, sendo ponte, e algumas vezes não reconhecida, né, algumas vezes até sendo questionada, até você usou a cloroquina, né? Até por isso que o pessoal da HU está com tanta gente, né? E tantos outros locais aí. Então, acho que essa é uma das angústias que todo mundo acaba passando também. Eu não sei se eu tenho uma resposta maravilhosa para esse como lidar, né? Mas eu não tenho mais energia para ter raiva. Não tenho. A raiva, ela gasta muita energia da gente. E no início eu estava com muita raiva. E era uma raiva, assim, objetiva. Não era uma raiva insana, assim, de querer matar as pessoas. Não era uma raiva sem noção. Era uma raiva legítima, né? De querer transformar essa história, de alguma forma, em um espaço de consciência. Tanto as minhas postagens em março, abril, eram postagens duras, bem duras, né? Sobre esse alerta. E aí eu comecei a entender que as pessoas, elas não dão conta de ocupar outro espaço. Tinha pessoas, era muito engraçado, mas tinha gente que comentava, tinha algumas pessoas que falavam assim, estou decepcionada, vou parar de seguir a senhora. E tinha outras, aí a pessoa escrevia isso, ou escrevia alguma coisa, um impropério, assim, nunca eu tive nenhum tipo de agressão maior, assim. As pessoas falam umas coisas nada a ver, mas dá para levar, né? E aí, embaixo, tinha tipo uns 10 comentários de pessoas que são da polarização, mas que gostam de mim. Então, as pessoas falavam assim, a doutora Ana é muito boa, ela não tá, ela tá sofrendo muito, ela tá cansada, por isso que ela é contra. Ela falou assim, porque ela tá, olha só a hora que ela postou, 2 horas da manhã, ela tá cansada. Então, não liga não, ela é muito, tem gente que fala que eu sou inocente, ela é muito ingênua, né? Então, você vê que até dentro da polarização tem pessoas que não querem acreditar que as pessoas que elas gostam estejam do outro lado. Então, na polarização existe uma energia muito grande de valor à própria ideia. E não quer dizer que talvez a gente também esteja polarizado, porque a gente também está dando muito valor à nossa própria ideia. Mas de verdade, Alan, eu não tenho mais força para lidar com essa raiva. Então, eu me afasto dessas pessoas. Então, porque se eu me aproximar delas e tentar salvar elas, vai ser que nem tentar salvar as pessoas, sabe quando as pessoas estão se afogando e a gente chega pela frente, elas afogam a gente junto? Não adianta. Ou você vai conseguir chegar por trás, de uma forma indireta, ou não vai dar para salvar essas pessoas. Elas vão ter que aprender pelo caminho que elas escolheram. E paciência. Eu
preciso colocar minha energia agora naquilo que me dá força para continuar. Então, agora eu decidi colocar força na esperança. Então, eu tenho que trabalhar a esperança. Tanto a esperança é para mim e a esperança das pessoas que me cercam. Então, eu coloco energia nisso. Então, se alguém me pergunta, tá usando cloroquina? Eu falo, já usei. Que é verdade, eu já usei. Mas aí eu vi que não funciona, então eu parei de usar. Eu não fico na guerra assim, porque os artigos que saíram, parará, parará, porque a indústria farmacêutica... Eu não vou desperdiçar meu tempo nisso, porque essa informação já está disponível. Não quer dizer que se essa informação for dita com a minha voz ou com a minha letra, ela tem mais valor. Eu não vou reproduzir o que já foi dito. A gente precisa sair desse lugar de achar que a gente é que vai fazer as pessoas ouvirem. A gente não vai conseguir ela. Então, eu agora ocupo o espaço de quem fortalece quem está a favor da vida. Quem está contra vai ficar sozinho. Em algum momento, vai mudar de lado, porque não é possível que as pessoas fiquem contra a vida o tempo inteiro. A minha percepção é de que não é a maioria das pessoas que está polarizado pelo jeito maluco de ser. É a minoria, mas é uma minoria muito barulhenta. Então, talvez o nosso papel seja fazer barulho em cima do que está correto fazer, do que é bom fazer, do que o que dá esperança. Então, ao invés da gente lutar contra as pessoas que estão atrapalhando, a gente precisa lutar a favor de quem está ajudando. Então, eu escolhi esse caminho. E eu me distancio das outras. Abriu o shopping. Tá bom, eu não vou pro shopping. E as lojas, né? Eu tenho as lojas têm meu WhatsApp, não sei o que, manda para mim. Abriu o shopping. Aí eu respondo para a vendedora, falo assim, então se proteja, porque se você vai ser obrigado a trabalhar, você vai ter que lidar com pessoas sem noção. Então você está mais em risco do que eu que estou no hospital. Então se proteja. Mantenha a distância dos malucos que vão frequentar o shopping. E encerro. Eu não vou mais entrar nessa loja. Jamais. Eu não vou querer nem as roupas de sacolinha, porque vão estar roupa contaminada. Eu não quero. Então eu me afasto. É uma escolha que, nesse momento, para mim, é o que poupa a minha energia. Então eu valorizo, eu dou força, eu incremento, eu me dedico para as pessoas que estão dispostas a trabalhar para a gente sair com o menor grau possível de sequelas dessa história do que eu ficar lutando contra as pessoas que não têm noção da gravidade. É engraçado como as coisas são semelhantes às fases que a gente vive, acho que um pouquinho depois do que a doutora Ana já passou, né? Mas a gente vive todas essas fases igualmente, né? De você sair de um plantão e ver a população no boteco, sem máscara, e a gente se revolta e escreve um manifesto médico para o prefeito fechar essa cidade, pelo amor de Deus, e depois essa questão de gastar energia com drogas que não vão ser resolutivas para a doença, né? E a gente fica preocupado com essa coisa, né? E é bem isso, a gente já está nessa fase de, olha, não vou mais falar de cloroquina, vamos falar de outra coisa, vamos se preocupar com leito de UTI, com qualidade de atendimento, né? Que é o que a gente vai conseguir melhorar alguma coisa. É engraçado como isso, nós do interior, estamos um pouquinho atrasados, mas as fases são as mesmas, né? Pelo que e você falou dos seus posts, e eram bem isso mesmo, né? Eu lembro da minha esposa mostrar, olha, doutora Ana foi pesada aqui, ela estava brava com essa pessoa aqui, não sei o quê. Não, mas era a fase que ela estava vivendo, de revolta e tal, né? Acho que todos nós passamos por isso, né? Não tem jeito. E temos que se conscientizar que nós somos... A maior importância nossa é tentar ajudar da melhor forma, né? Que eu acho que é o que a gente vai conseguir de melhor. Doutora Ana, eu tive com o Henrique aqui ano passado, ele veio para um primeiro congresso nosso, simpósio, foi muito legal, de cuidados paliativos, e eu tive a oportunidade de levar ele para Foz, para a gente dar uma passeada, e eu lembro dele falar, a doutora Ana, com essa história aí da Casa do Cuidar, e a Casa Humana,
ela está começando um burnout, ela não está aguentando. Então, antes da pandemia, eu queria saber se você passou por um estresse desse pesado, de burnout mesmo, de falar, puxa, eu estou trabalhando demais e isso está desgastando o meu rendimento, né? É isso que eu queria perguntar para ti. Passei, né? Eu acho que arrancou meu fone aqui. Eu passei, claro. Quem não passou? Me diga quem está passando por isso em bandeira plácida, assim. Não dá, a gente é humano. Eu não, a superioridade humana implica em você experimentar todos os infernos. E eu estava disponível para isso, experimentei. Mas eu penso que a saída do burnout, Thiago, é você saber o que está acontecendo. Então, quando você tem consciência de que você está nessa fase de esgotamento, você tem a chance de sair dela. Você olha assim e fala assim, peraí, ó. Então, na hora que eu estava no auge desse estresse todo, eu falei, peraí, isso não tem perspectiva de melhorar. Eu tô super afim de ver como é que essa história vai ser depois. Então, eu preciso sobreviver a ela. Eu não posso achar... teve momentos nessa pandemia que de verdade, eu pensei nas pessoas que já tinham morrido e entre todos os sentimentos ruins, né? Sei lá, são todos humanos, mas os sentimentos ruins que a gente pode experimentar, ódio, mágoa, culpa, tal, eu senti inveja das pessoas que já tinham morrido. Eu falei assim, nossa, que só quando eu pensava nos meus pais, assim, eu chegava a chorar de felicidade pelo fato de eles já terem morrido. Eu falei assim, graças a Deus eles morreram. Sorte é deles não terem que passar por isso, que as pessoas estão tendo que passar agora, que eu tô tendo que passar. Quando eu comecei a pensar isso, eu falei assim, puxa, eu acho que eu tô cansada. Se eu continuar nessa direção, eu vou chegar no meu limite. E o meu limite vai sucumbir um monte de gente. Porque eu sei que eu acabo sendo um farol para muitas pessoas. O farol na tempestade, né? O farol, ele não sai lá da montanha e vem ajudar os barcos que estão afundando. Ele só fica ali, iluminando o caminho, para você poder ir para alguma direção. Você saber para onde você tem que ir, para onde você tem que remar, para onde você tem que nadar. E eu entendo que eu ocupo muito desse espaço para muitas pessoas. E aí eu falei, peraí, eu tô apagando meu farol aqui, não vou conseguir ser parâmetro para ninguém. E aí foi a hora que eu decidi, falei, bom, vamos lidar com essa realidade como se ela fosse eterna. Isso é um jeito muito, que eu acabo encontrando muita praticidade nisso. Se isso for durar para sempre, como que eu vou agir com isso? Então, abracei a causa. E aí entrou no processo de começar a dizer não. Então, porque eu te disse não, você teve que chamar o Henrique, né? Eu não dou conta de fazer tudo. Agora eu estou dando mais conta do que eu fazia antes, porque agora eu consigo estar em vários eventos no mesmo dia, em lugares totalmente diversos do Brasil, e sem desgaste nenhum, assim, tem que pegar trânsito, tem que pegar avião, tem que arrumar mala, não tem que desmarcar consultório, eu posso atender consultório o dia todo, ainda tá numa aula em Cascavel e depois tá em outra em Belo Horizonte, e eu falei assim, se isso durar para sempre, eu tô feliz nesse momento? Eu não tava, Thiago, porque eu tava muito voltada para essa energia da raiva, da inveja das pessoas que já morreram, do medo do que eu ia ter que interagir com os pacientes que eu ia cuidar, de todas as perdas que eu ia ter que viver dos pacientes. Aí eu comecei a ver que não tinha sentido eu viver o que eu não estava vivendo ainda. Então, não adianta ficar com medo do que vai vir, porque o que vai vir não veio ainda, objetivamente. A gente tem que lidar com o que tem hoje. E aí, quando eu me transportei para esse momento de lidar com as coisas que estão acontecendo agora e direcionar a minha força para essa questão de fortalecer quem está precisando de ajuda, quem está negando ajuda, não adianta a gente tentar ajudar, aí eu me fortaleci. Então, tá bem mais fácil agora. Não quer dizer que esteja livre de sofrimento, mas é um sofrimento com o qual agora eu já sei interagir.
Doutora Ana, muito obrigado. Acho que a gente teve 2 pessoas levantaram a mão para a palavra. A primeira foi a doutora Rúbia e o segundo doutor é o Cirlei. Mas a gente já passou das 18 horas. Se por você tudo bem essas pessoas falarem... Tudo bem. Pode, claro. Então... Rúbia quer falar? Acho que ela está de plantão, né? Ela entrou no plantão? Acho que ela está de plantão, talvez. Ela está no plantão, daí talvez agora ela não consiga responder. Então deixa eu adiantar, então. Indo. Oi? Pode falar, Rúbia. Posso falar, professor? Pode sim. Oi, doutora Ana, tudo bem? Oi. Tudo bem? É um prazer ouvir a senhora aqui. Eu tive a oportunidade de ler seu livro. Esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, eu achei maravilhoso. E a senhora fala no livro sobre empatia, que há uma diferença entre a gente se colocar no lugar do outro, mas a gente sofrer o sofrimento do outro, né? E como a senhora falou também um pouco agora aqui na nossa conversa. Eu fiquei pensando como isso é difícil, né? Eu queria saber como que a senhora conseguiu isso, porque muitas vezes a gente toma mesmo o sofrimento do outro, né? E acaba que não é uma empatia, assim. Eu achava que as duas coisas fossem sinônimos, na verdade. E quando eu entrei na faculdade, assim, que tomar a dor do outro era ser empático, mas que você fala no livro que a gente tem que tomar um certo distanciamento para que isso não cause e não nos torne sofredores com esse paciente, né? Com a doença dele. E sim que a gente dê um passo para trás e olhe isso de fora. Mas isso é tão difícil. Eu queria que a senhora comentasse alguma coisa em relação a isso, porque acaba que nesse momento a gente sofre com tudo isso, né? E eu não sei se com o tempo a gente consegue ter esse discernimento de conseguir diferenciar isso, sabe? Conseguir separar sem ter esse sofrimento, sem tomar a dor do outro, como a senhora mesmo fala lá no livro, né? Eu queria que a senhora comentasse alguma coisa. É que assim, Rúbia, se você se colocar no lugar do outro e ocupar o lugar do outro, você vai sentir a mesma impotência que ele sente. De estar totalmente no abismo do sofrimento e não ter como sair daquilo. E aí, nesse espaço empático, que ele é necessário como parte do processo de cuidado, ele não assim, você fala assim, nunca seja empático, assim, seja, mas não pare aí. Então, você tem que passar para o espaço compassivo, que o espaço compassivo não é religioso, o espaço compassivo é algo que faz parte da nossa natureza humana. Então, você pegar crianças de 1 ano e meio, colocar 2 crianças juntas e uma começa a chorar, quando eles são bebês recém-nascidos, os 2 choram. Quem tem gêmeos sabe que eu não estou mentindo. Tem menos de 1 ano de idade, escuta um chorar, chora também. Quando eles têm 1 ano e meio, esses são estudos de neurociência, que é muito bonito esse estudo. Quando eles têm 1 ano e meio, 14 meses... se você coloca um chorando e o outro junto, esse que não está chorando vai ajudar. Ele quer se aproximar daquele que chora e quer ajudar a parar de chorar. Se você pega uma criança de 14 meses e põe ela para escutar o choro de outra criança, só o áudio, ela começa a andar dentro do ambiente em que ela está, procurando onde está a criança que está chorando, porque ela quer ajudar. Se você colocar essa criança para escutar o próprio choro, ela não se importa. Porque ela sabe que ela não está chorando. Ela já chorou, mas aquela é uma gravação. Ela não se importa, ela não se incomoda, ela continua brincando. Então, quando a gente é muito criança, a gente já tem essa natureza de consolar, de ajudar, de se importar e fazer alguma coisa que não é só chorar. Quando a gente é recém-nascido, a gente chora junto. Então, quando você tem um processo empático exclusivo, que você só se aproxima do outro, vive a dor do outro, é um processo muito imaturo da nossa parte. A gente precisa evoluir nesse processo, a gente precisa se aproximar da dor do outro, reconhecer que a dor existe. A gente não precisa sentir aquela dor, porque é como aquela história de assim, se pôr o dedo na tomada leva choque.
A gente precisa pôr o dedo da tomada para saber que leva choque ou basta que alguém te avise? Tem gente que quer enfiar o dedo para ver se está doendo mesmo, se realmente aquilo dá choque. Mas não precisa, você só precisa acreditar que o sofrimento é muito grande. E aí você se conecta com o sofrimento do outro, mas mantendo a consciência do lugar que você ocupa. É esse o processo que a gente chama talvez de distanciamento. Você fica no seu lugar, você não entra no lugar do outro. Aí do seu lugar você olha para tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você sabe que tem disponível dentro dos seus recursos e oferece ajuda para aquela pessoa que sofre, para que ela dê conta de sofrer o que é a história dela. Você não vai ser entubada no lugar do paciente. O paciente vai ter que ser entubado, ele vai ter que passar por aquilo. Aquela família está em sofrimento e ela vai ter que passar por aquilo. E o seu papel é o papel de quem sabe entubar direitinho, que sabe usar as medicações, de que sabe ouvir, de que sabe olhar. Você conhece alguém do hospital que pode ajudar, você conhece uma fisioterapeuta muito boa que você possa indicar. Então, dentro dos seus recursos, você oferece para aquela pessoa uma condição de transcender, de atravessar esse processo com o menor sofrimento possível. Isso são atitudes compassivas. E a compaixão nunca cansa, gente, emocionalmente, espiritualmente, existencialmente. Você nunca está cansada de fazer isso. Você fica cansada fisicamente. E aí você descansa. E aí no dia seguinte você pode ajudar de novo. Então, a empatia é o primeiro contato que a gente tem com o sofrimento do outro, de reconhecer a humanidade dele e a nossa humanidade. E aí o teu papel, o teu espaço precisa ser sempre protegido. Não por esse... não me importo, problema da pessoa. Não é esse. O teu problema é ajudá-la a passar por aquela dor. E é com esse problema que você interage quando você vai buscar formação, por exemplo, em cuidados paliativos. Agora, em julho, a gente vai fazer um curso na Casa do Cuidar de comunicação compassiva. São 8 semanas de treinamento. Como que a gente se comunica com a pessoa de uma forma a ela entender que a gente se importa e que a gente vai realmente ajudar a passar por... A gente não vai resolver, de novo, nós não somos as pessoas que resolvem as coisas, mas a forma como a gente interage com as pessoas faz com que elas tenham mais força para atravessar o que elas têm para atravessar. Professor Alcilei. Posso falar? Então, Obrigada. Doutora Ana Cláudia, parabéns. Obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer aqui ao Gabriel e ao Tiago de ter proporcionado esse momento, né? Porque eu tenho 19 anos de formado e essa foi a primeira vez que profissionalmente eu parei e percebi que eu experimentei a sensação de impotência total, né? Todo esse problema relacionado à saúde, que a gente não sabe o que fazer, o que oferecer, o que é melhor para o paciente ou não. E essa foi uma situação assim que realmente eu senti um peso enorme e vendo todo esse grupo que está aí assistindo, está acompanhando, liderado aí pelo Gabriel, pelo Tiago, a única coisa que eu pude fazer foi, se vocês precisarem de mim, podem contar comigo, que a gente... Mas nem a capacidade de liderar, né? Eu não tive, eu acredito que eu já passei da fase e, graças a Deus, tivemos os dois aí com toda a formação, com toda a vontade de fazer. Estão fazendo um excelente trabalho, mas a gente observa à distância que esse momento está trazendo uma fase de muito estresse, né? Em que eles, querendo fazer, eles acabam se desentendendo, assim, a gente vê todo mundo respondendo de maneira agressiva, mas quem está de fora acompanhando, a gente vê que eles estão todos querendo fazer o melhor, né? E aí entra naquilo, acho que a senhora falou, que a gente muitas vezes tem a sensação de que a gente tem que resolver tudo, né? Na verdade, se todos que estão aí, né, essa equipe, se todos se colocarem na posição de que a nossa função é ajudar, provavelmente nós iremos amenizar o sofrimento, né, nessa fase aí muito difícil. E para completar, eu gostaria de dizer que não foi só profissionalmente que eu parei, né? Aquilo que você também falou, que a gente parou no tempo,
na minha vida pessoal, hoje aqui em casa, o que nós vamos fazer? Eu não sei. O que nós vamos fazer? Eu não sei. Eu falei, eu não sei nem se nós vamos atravessar essa tempestade, essa fase. Então, o meu objetivo é, primeiro, passar por isso e aí depois reorganizar e planejar o que nós iremos fazer, tanto profissionalmente quanto na vida pessoal, né? Então, e uma outra coisa que eu tinha já em mente, mas que não estava tão claro, e hoje você deixou bem claro para mim, é que, de certa forma, lá na faculdade, para os alunos e principalmente para os residentes, eu comecei a falar para eles de um tempo para cá que eu falar o seguinte, eu falei, médico não é Deus, médico é um ser humano. Mas eu não tinha essa clareza, né? Eu querendo dizer que a gente não era obrigado a resolver tudo. Eu não tinha essa clareza que você colocou hoje, que a gente não tem a função, seja médico, qualquer profissional da área de saúde, que a gente não tem a obrigação de resolver, que a gente tem a obrigação, sim, de ajudar, né? Então, isso para mim foi fantástico ouvir isso aí hoje, porque eu acho que era o que eu precisava ouvir, porque se a gente colocar, todos nós aqui, que nós temos que apenas, somente ajudar, eu acho que nós vamos amenizar o sofrimento, né? E sairemos melhor. Então, obrigado, só queria complementar e agradecer, que foi muito útil para mim, acho que veio no momento que eu mais precisava. Obrigado a todos. É tão gostoso, né? A gente saber que a gente é humano e que a gente tem muita potência em ser isso, né? É muito bom. Uma das frases da doutora Ana que eu levo para a vida, assim, que eu acho que é uma das mais simplórias e que mais são relevantes é: a medicina é fácil, minha gente, o difícil é a psicologia. Agora todo mundo entendeu agora, né? Pelo amor de Deus, como é difícil. Ai, mas é tão lindo, né? É tão bom você sair de um lugar que você não sabia onde você estava e de repente você fala, eu não podia estar em outro lugar, eu tinha que estar aqui, tinha que ser... eu tenho um dos alunos da Casa do Cuidar agora desse ano, que ele estava chefiando uma unidade de Covid, no começo estava muito difícil, e eu acabo sendo... Muitas pessoas mandam mensagem para mim, tipo, e aí, o que eu faço, né? Eu falo, tá bom, se você quer parar, para, né? Aí ele falou assim, porque eu acho que eu ia ficar muito melhor se eu só fosse para lá para fazer assistência dos pacientes e eu entubava e cuidava deles, e para mim era mais fácil, porque eu voltava para casa, sabia que meu trabalho estava sendo feito, estava resolvido, não tinha que orientar a fisioterapeuta que nunca trabalhou em UTI, não tinha que trabalhar com os médicos que não sabem de nada, não tinha que trabalhar com as famílias que não entendem nada, não tinha que organizar e dar resposta para tudo, porque quando você é chefe, todo mundo liga para você e pergunta, né, o que fazer e tal. Aí eu falei para você, tá bom, você tem razão. Eu acho que talvez hoje, talvez você perde um pouco o sono, mas o que é uma noite de insônia, né? A gente está tendo tantas, mais uma para você tomar essa decisão, amanhã você para. Mas eu queria te perguntar se você está preparado para ter um chefe sem noção. Porque você tem noção do valor da autonomia das pessoas, da escuta, da paciência com quem é inexperiente, com seus colegas que estão tentando fazer o melhor, mas eles não sabem de nada. Você tem noção disso. Mas você está preparado para ter um chefe sem noção? Porque tem muita gente querendo poder, e as pessoas que querem o poder, elas às vezes não têm noção. As pessoas que são presenteadas com poder, e aí elas encaram isso como uma missão, como um grande legado para ser feito. Quando você ganha o poder é uma coisa, agora quando você busca o poder, se é boa coisa, não é. E tem muita gente super afim de buscar poder. Falei assim, você está preparado? Aí passou, sei lá, umas 2 horas, ele mandou para mim uma mensagem assim, puta que pariu, por que eu fui fazer essa pergunta para você, né? Agora eu acho que eu não tenho noção de ter um chefe sem noção. Falei, então, você acha que tá ruim? Pode piorar muito. Pode piorar bastante. E aí ele decidiu ficar. Tá lindo. Ele conseguiu organizar tudo. Os médicos são maravilhosos. Ninguém tá tendo dor. Ele tá conseguindo colocar cuidados paliativos dentro do dia a dia da UTI. Então, essa visão do cuidado do sofrimento, viabilizar os encontros, tentar contatos alternativos com os pacientes. Então, agora é outro espaço que ele ocupa. Não é o mais de quem sofre, é o espaço de quem ajuda. De quem reconhece seu limite, porque eu não podia discutir com ele, que era, não, você tem que lutar, não pode desistir. Tá bom, desiste.
Na verdade, não é uma desistência, é uma escolha. Você fala, eu não quero ir por aqui, vou por aqui, mas você tem noção que o caminho que você está escolhendo não é livre de sofrimento. Qualquer lugar que a gente escolha agora não é livre de sofrimento. Você pode escolher falar, quero largar tudo, quero ficar em casa. E quem está em casa aí, tá bem? Tá em paz porque tá em casa? Não. Então, todos os espaços que a gente vai ocupar nessa história da pandemia, eles nos provocam algo que a gente não sabia que daria conta. Então, seguimos assim. O Gabriel tem uma frase muito boa que ele respondeu a uma residente nossa sobre uma inquietude dessa, de algum desarranjo com um plantonista, alguma coisa assim. O Gabriel falou, não, em momentos de pandemia, os medíocres eles vão se tornar mais medíocres Isso. ainda e as pessoas boas melhores, né? Gabriel, fala aí como é que é. Mas eu achei excelente isso, porque é a realidade, né? Elas estão mostrando a sua face mais real agora. Eu digo que é nesses momentos que a gente consegue ver que as pessoas boas se tornam mais boas, e as pessoas ruins mais ruins, e as medíocres mais medíocres. Então, uma coisa que eu não tenho tido é surpresa nessa pandemia. É bem isso, né? Eu falei assim, então, eu falo, a pandemia, gente, tem uma beleza dolorida, mas é uma beleza muito incrível da verdade, né? A gente está sabendo a verdade sobre nós mesmos e sobre as pessoas à nossa volta como nunca antes seria possível. Porque está caindo, é um tempo de usar máscara, mas é um tempo de queda das máscaras. Né? As pessoas agora são pessoas de verdade. E aí, agora, lidemos com o que a gente sabe, né? A gente agora, a vida não perguntou se nós somos capazes de saber a verdade. A vida agora, ela foi bem objetiva em termos de amadurecimento. Chega dessa imaturidade toda dessa humanidade. Agora, presta atenção no que você está fazendo. E porque isso vai virar história. Então, pensa bem, quando você estiver prestes a ter um colapso, antes disso, peça ajuda. Não precisa ter o colapso, não tem necessidade. Eu acho que a doutora Juliana quer falar. Rapidinho. Obrigada, doutora Ana. Estava me recompondo aqui, que estava difícil o negócio. Mas, assim, eu acho que talvez alguma coisa que outros aí já pensaram sobre isso e que talvez fosse legal comentar, assim, eu sou infecto, né, eu fiz residência no Emílio, eu estava no R3, no H1N1, né, meningite, TB, AIDS, não sei o quê, mas eu nunca tive medo de morrer por causa de uma doença que eu fosse pegar trabalhando. E agora, com toda essa pandemia, né, eu acho que a gente está trabalhando também muito com isso, né? Notícia, morreu mais um profissional, não sei quantos mil na Itália, não sei quantos mil, e isso pega a gente, assim, de uma forma, né? Então, muito legal aquilo que você falou de estacionar o tempo, porque agora é um dia de cada vez, né? E longe da família, enfim, então, assim, é um negócio que é importante trabalhar com a equipe toda também, porque além da assistência, é o medo de a gente ficar no caminho, né? Não sei se a história... É um medo bem concreto, Ju. É bem concreto, mas a gente tem que respeitar essa possibilidade. Sim. É uma coisa, assim, de entender que nós também somos finitos, a gente também está com a vida ameaçada, mas eu penso que eu prefiro correr o risco de pegar o Covid e morrer porque eu estou ajudando alguém do que eu pegar o Covid e morrer por irresponsabilidade. Então, isso para mim é algo muito claro, assim, eu acho que risco, Então, eu tô preparada, né? Eu acho que tô, porque eu falo disso há 2 décadas já, falando de morte, né? Tendo noção da minha finitude e tudo mais. Se eu morrer nessa pandemia, saibam, tô plena nos meus 51 anos. Fiz tudo que eu podia fazer, eu fiz. Quem nunca pensou nisso, tá sofrendo mais, Ju.
porque deixou para viver as coisas legais para frente, e todos os meus dias têm um oásis de felicidade, seja ele quando eu vou cuidar da varanda, quando eu consegui finalmente limpar o fogão, né, que eu falei que foi uma grande tarefa existencial. Falei, porra, escritora, médica, famosa, celebridade, selinho azul no Instagram e a pessoa não consegue limpar o fogão, não é possível. Tem que ter uma técnica maravilhosa, porque isso é vitória. Então, a gente tem que encontrar espaços de vitória no seu dia a dia. E, às vezes, a vitória é essa, é conseguir lavar uma quantidade grande de roupa, assumir que não existe a possibilidade de passar roupa, uma coisa absolutamente necessária na existência da humana, passar roupa. Então, essas coisas de lidar com o nosso medo e com as nossas vitórias é algo que dá coragem para a gente de ir em frente. Então, é um risco? É. Nós sabemos que é um risco. Eu já perdi alguns colegas já. Mas eu sei que quando eu penso neles, eu sei que eles não escolheriam estar em outro lugar. Assim como esse meu colega falou, eu me sinto privilegiado de estar onde eu estou. Então, se algum de nós aqui que está ouvindo essa conversa pensar, eu não estou feliz onde eu estou, saia. Ou encare isso como apenas uma fase da sua vida. Porque, de fato, você pode perder a vida nessa história. Mas tem que valer a pena. Eu posso falar alguma coisa? Claro. Como acadêmica, né? Eu fico muito feliz quando a gente consegue falar de quem cuida. Porque quando eu me aproximei dos cuidados paliativos, foi através de uma tia minha que passou por isso, e aí durante as aulas do professor Gabriel, e eu me aproximei disso de forma natural, com muito interesse, mas sempre pensando no lado do paciente, que é uma coisa que talvez a gente nem veja tanto no curso, nem o lado do paciente, nem o lado de quem cuida, nem o que vai passar pela minha cabeça daqui a uns anos. Eu não sei. Eu tô aqui em casa e, para mim, é tudo muito diferente do que eu posso enfrentar daqui 5 anos. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, ouvir, e ter você falando também, que já passou por tanta coisa, e o professor Gabriel, o professor Tiago, a professora Juliana, todos eles ajudam muito a gente a ter uma experiência que a gente ainda não tem. Pelo menos de ouvir falar e conseguir imaginar. E é isso, muito obrigada. Não, e fora assim, para todos os acadêmicos que estão ouvindo a gente, que vão ouvir, a tua carreira como médico começou no dia que você escolheu estudar medicina. A sua carreira não vai começar quando você receber o diploma. Sua carreira já começou, entendeu? Porque todo esse tempo de formação faz parte da sua história como médica, como enfermeira, como profissional de saúde. Você escolheu a área da saúde, sua carreira começou no dia que você escolheu. O dia que você acordou de manhã e falou assim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer medicina, eu vou fazer enfermagem. Aí começou a sua carreira. Então, não é uma coisa que você só vai acontecer daqui 5 anos. Já está acontecendo, Lohane. O que você aprende nesse momento, você vai usar muito lá na frente. Pois é, e por isso que a gente tem que, sempre procurar aprender e dar o melhor nessa fase. Igual você falou que a gente tem que pensar no nosso primeiro paciente, e eu já tô pensando faz muito tempo nisso. Mas eu achei que eu era doida. É doida, sim, fica tranquila. Eu achei que eu fosse doida, não pensei que fosse uma coisa normal pensar no seu primeiro paciente. Meu Deus, como vai ser? E eu já penso nisso há muito tempo. O normal é o que habita a gente, não é o que os outros pensam da gente. Já descobri isso faz um certo tempo. O que os outros pensam da gente é problema deles. Então, o que a gente faz quem precisa entender o caminho somos nós, porque quem vai andar por esse caminho são os nossos pés, não é o pé de mais ninguém. Não. Muito obrigada. Antes da gente terminar, eu queria que vocês baixassem numa plataforma de podcast a que vocês preferirem, iTunes, podcast, tem Pílulas do Saber. Pílulas de Saber e Sabedoria. Espetacular. Muito bom, pessoal. Conta aí, Thiago. É demais. Você já tá experimentando. Meu Deus do céu. Dicas rápidas de tudo que você precisa, de suporte para o dia a dia, de
atendimento técnico, de meditação, de músicas. E assim, rápido, você escuta no carro, indo para o trabalho, mesmo em Cascavel, que o trânsito não é um problema nosso, né? Em 5 minutos você chega. Mas são coisas que você... Nossa, é muito legal. Que iniciativa muito boa. São áudios rápidos que você muda completamente a sua perspectiva de trabalho. Eu indico vocês escutarem todo dia que estiverem indo para o trabalho. E isso é muito legal. Tem sempre alguma coisinha nova que você fala, puta merda, não pensei nisso, né? Hoje eu vou fazer diferente. A gente está com um grupo de brasileiros e portugueses, então eu falei, já não dá para a gente estar de mãos dadas, a gente está de vozes dadas. E aí é uma doação de tempo de todos os envolvidos, então nada nesse podcast é pago, né? Então é tudo por boa vontade de brasileiros e portugueses, trabalham de madrugada, no fim de semana, a gente está gravando os áudios, como o Thiago falou, são áudios curtos, então até o trânsito de Cascavel dá conta de pegar um episódio inteiro, então tipo 5 minutos, 3 minutos, tem as meditações, tem as músicas, todas têm um propósito de ritmo, de frequência, de tom e escolha de instrumentos, as músicas estão sendo feitas por musicoterapeutas do Brasil e de Portugal, para esse propósito. Então, não é uma música assim que, ouvi dizer que é boa. Não, a música foi feita para a gente. Então, a meditação foi criada em cima das demandas dos profissionais de saúde. Então, quando você escuta, você fala assim, cara, isso é para mim, né? É muito direcionado. Então, essa é uma das coisas mais bonitas que eu pude fazer na vida, assim, de poder apoiar as pessoas que estão lidando nesse momento com tanta dificuldade. A gente vai dar conta, gente. Nós estamos juntos, tá? Eu tenho indicado para todo mundo, né? E é engraçado que quando você tem o podcast, assim, às vezes você está naquele momento de desespero, você fala assim, vou lá no podcast, deixa eu ver o que eu posso ouvir para esse momento. Esse aqui é bom, vai ser agora. Então, é até uma ferramenta no momento que aquela da areia da praia lá, portuguesa, é espetacular, né? Que eu mostrei pro Gabriel esses dias. Aquela poesia, coisa boa. Dá uma centrada, né? Você fala assim, puta, agora já sei o que eu tenho que fazer. É muito bom. Doutora Ana, muito, 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 muito obrigado por esse bate-papo do fundo do meu coração. Pode ter certeza que a gente sabe que em pequenas atitudes como essa a gente lança milhões de visualizações e milhões de compartilhamentos, que isso lá no final a gente está fazendo bem para todo mundo. Fique bem. Você também. Segura. Inclusive, agradecer que essa oportunidade partiu da doutora Ana, né? A gente pediu um vídeo. Ela foi muito solista, respondeu na hora, não, vamos fazer. Karina. Mandei uma mensagem pedindo um vídeo só para apoiar e ela falou, não, vamos fazer online, estou aqui, então muito obrigada de coração. É muito melhor assim, não é? Ia fazer com alegria se não tivesse jeito do vídeo, mas já que ao invés de gravar, a gente grava o vídeo ao vivo. Pronto. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado. Então, protejam-se com muito zelo, com muito amor, porque a gente vai passar por essa história e a gente vai ter que sorrir quando a gente olhar para trás. Nem que seja para lembrar desse dia que a gente se encontrou aqui. Tá bom? Exatamente. Obrigado. Obrigadão. Bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.